Mário Bittencourt desmente negociação com o Neymar? As próximas semanas podem ser as mais decisivas no ano para o Fluminense? E que história é essa que os valores da compra do Everaldo e a dívida ainda estão abertos e o Fluminense não terminou de pagar? Todas essas notícias serão resumidas aqui no canal hoje para você que tem preguiça de ler a matéria ou falta de tempo. Tá tudo mastigadinho aqui, daquele jeito, daquela qualidade que vocês estão acostumados. E lógico, com uma pitada da minha opinião. Então já sabe, né? Você que tá aqui e conhece o canal, já sabe da qualidade, deixa o like, republica o vídeo para chegar para mais amigos tricolores. E segue a gente no TikTok rumo a 1.100 seguidores. Você do YouTube, se inscreve aí no canal. E você que já é de casa, que já é inscrito, só deixa o like maroto, que já ajuda muito no meu trabalho. Tá no ar um vídeo, que foi o último aqui que saiu no canal, sobre a suposta vinda do Neymar para o Fluminense. Apesar do Mário Bittencourt ter desmentido, o vídeo tá muito legal porque trabalha com a hipótese do Neymar vir e o que eu acho disso tudo, né? O que ele traía de bom, de mal pro Fluminense. Porque apesar do Mário ter desmentido, a pauta ainda tá quente. Mas vamos com calma, um passo de cada vez. Então vê esse vídeo aí pra você chegar calibrado aqui pra esse vídeo. Sem mais enrolação, vamos junto. Notícia número 1. Mário Bittencourt desmentiu negociação com o Neymar. Tudo começou na terça-feira, onde pegou fogo nas redes sociais por causa de uma especulação do Neymar no Fluminense. O presidente Mário Bittencourt foi às redes sociais negar que tenha havido qualquer contato recente com o jogador ou com o staff dele. Segundo o Mário, nem ele, nem o próprio Flu procurou o Neymar e nem o contrário. Esse assunto ganhou força depois de uma entrevista do Filé, coordenador da fisioterapia no setor Sul Podcast. Ele elogiou o Neymar e chamou ele de último gênio do futebol brasileiro. E disse que para jogar no Flu, teria que se ajustar aos processos do clube. E que hoje funciona de forma integrada e bem rígida. E deixou no ar a suposta ideia de que o Fluminense estaria negociando com o Neymar após essa declaração bem específica. É bem lembrado também que, antes da Copa do Mundo de Clubes, o Neymar quase veio para o Fluminense por empréstimo só para a competição do Mundial de Clubes. Numa entrevista onde ele assume isso no Flow Podcast, que eu vou pôr no fundo agora. Você jogou o primeiro tempo inteiro aqui, cara. Significa que você tá bem fisicamente, não é? Eu tô bem fisicamente. Fiquei, né, teve essas conversas, né, com alguns times para jogar o Mundial. O Fluminense foi uma coisa que ficou bem perto de acontecer, mas preferi ficar para treinar um pouco mais. Já 100% eu tô fisicamente, né? Mas eu preciso estar melhor ainda, né, fisicamente, para poder voltar muito bem. Teve conversa também com o Renato Gaúcho, com o próprio Mário, com o presidente do Santos e com o pai do Neymar. Ele até cogitou, mas decidiu ficar no Santos para focar na recuperação física. E assim a novela tinha morrido, pelo menos por enquanto. Minha opinião, sem base em dados, fatos ou apuração, é só achismo. Vamos lá, olha a situação do Santos hoje, brigando para não cair, Neymar de certa forma em crise lá, Santos precisando dele para focar na partida, focar nesse fim de ano aí, que é decisivo pro Santos, e chega uma notícia dessa de que o principal atleta deles, abre aspas, né, tem negociado ou conversado para ir pro Fluminense ano que vem, sem nem o ano acabar. Com um próprio funcionário do clube assumindo isso, que foi o Filé, declaração do próprio no meio do ano, que já dava a entender que ele ia vir, ele ia vir, só que ele mudou de ideia. E todas essas coincidências que a Puma vai patrocinar o Flu ano que vem, que é a principal patrocinadora do Neymar, Mário também, que já declarou que é grande fã do Neymar e gostaria de vê-lo no Flu, tanto que, né, o Neymar foi procurado. Eu acho que essa declaração aí do Mário, no dia de ontem, se não me engano, né, dia 12, eu acho que foi mais pelo que? Uma atitude ética do nosso presidente que pensa comigo igual eu falei. O Santos brigando pra não cair, vê uma porra da notícia dessa, fica muito mal, né? Deve que o presidente, por exemplo, do Santos falou pro Mário, pô, somente essa porra aí, cara, sabe? Deixa o menino focar aqui até o fim do ano, depois vocês vêem se em 2026 quer levar ele ou não. Deixa ele aqui no Santos pra focar e tal. Apaga isso aí, tá gerando burburinho. E o Mário foi lá e fez o café com leite. E outro ponto, o Mário negou procura do Neymar agora. Não que ele não vai procurar no fim do ano, no ano que vem. Porque caso o Santos caia, o Neymar é óbvio que ele não vai jogar a Série B com o Santos. Lógico, não quer dizer também que ele vai pro Fluminense, mas o homem vai estar aí querendo voltar pra Série A. Então o que resta agora é aguardar. E essa é a minha opinião aí sobre a primeira notícia. Mas a tua opinião, o que você acha? Acha que é migué do Mário? Acha que o Neymar vai vir mesmo? Deixa aí nos comentários.
Segunda notícia. As semanas mais decisivas do ano para o Fluminense. Fonte do GE também. Essa notícia fala sobre como o período pós-data FIFA vai ser decisivo para o Flu dentro e fora de campo. Primeiro, as eleições. O prazo para registrar as chapas termina em 15 de novembro e cada grupo precisa de 200 assinaturas de sócios. Os pré-candidatos são Ademar Arraes, Celso Barros e Matheus Montenegro, que ambos os vídeos já estão no canal com a entrevista deles resumida e com as propostas dos próprios de como vai ser a governança deles no Fluminense até 2029. Então vê o vídeo também que tá muito legal para você não ficar por fora chupando o dedo e a sua omissão custar caro pro Fluminense, porque lembrando, dependendo de quem ganhar, se for um mau governo, ele vai comandar o Fluminense até 2029. É muito tempo, então vê o vídeo, se atualiza, seja sócio e vote com responsabilidade. E voltando para a notícia, a eleição está marcada para o dia 29 de novembro e vai definir o presidente do clube pro triênio de 2026 até 2029. Além dos vices e do conselho deliberativo. Após esse caos de eleição, a briga pela vaga na Libertadores de 2026. O Flu é o 7º colocado com 51 pontos, com Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores de 2025. Ou seja, abriu uma vaga extra. Hoje, dia 13, o Fluminense já tá na Libertadores, só que na pré. Com 5 rodadas restantes e 3 delas no Maracanã. Ou seja, o objetivo é carimbar essa classificação. E claro, tem também a Copa do Brasil, última chance de título na temporada. O Flu encara o Vasco na semifinal, com jogos no dia 10 e 14 de dezembro. Se avançar, enfrenta Cruzeiro ou Corinthians, com a decisão sendo no Maracanã. E para fechar o planejamento do clube para 2026, que será apertado por causa da Copa do Mundo no meio do ano, quem vencer as eleições vai ter pouquíssimo tempo entre dezembro e janeiro para montar elenco e estrutura, já que o calendário deve começar mais cedo. Terceira notícia. Os valores da compra do Everaldo e a dívida em aberto. O Fluminense adquiriu por 700 mil euros, que equivale a cerca de 4,2 milhões de reais, pelo atacante Everaldo. Só que desse valor, 500 mil euros foram descontados porque o Bahia devia ao Fluminense pela venda de Gabriel Teixeira ao Sporting. Então sobraram 1,2 milhões para pagar entre 2025 e 2026. E segundo Yuri Santana, que cobre o Bahia, esse valor ainda não foi pago. Ou seja, reembolsa essa porra enquanto dá tempo. Venderam mercadoria com defeito, ou seja, direito do consumidor não paga nada, devolve o produto e acabou. Mas assim, cara, falando sério, olha a situação que o Fluminense a gente passar, cara. Dever o atleta Everaldo, que custou 4 milhões de reais ao Fluminense. Pois é, meu irmão. 4 milhões num atacante de 34 anos que é reserva no Bahia. E aqui foi titular quase o ano todo. E voltou agora nesses 2 jogos, obviamente, né? Sem chutar a gol. O sonho de todo o tricolor era o Fluminense devolver a porra dessa merda desse atacante pro Bahia. E negócio fechado, fica com o dinheiro, a gente não paga o resto. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer. E uma hora ou outra o Fluminense vai quitar isso aí, o que é uma pena, né? E a última notícia, o Fluminense é o 6º clube com mais seguidores no TikTok. E bom, para fechar, dados do Ibope que foram divulgados, o Fluminense hoje é o 6º clube do Brasil com mais seguidores no TikTok, com 2,7 milhões de seguidores. No YouTube, nós estamos em 8º, com 904 mil inscritos. Somando todas as plataformas, o Flu ocupa a 10ª colocação entre os clubes brasileiros. Esse crescimento é reflexo direto das conquistas recentes e da boa imagem do clube nos últimos anos. Campeão da Libertadores 2023, Recopa 2024 e as fortes campanhas para o Mundial de 2025. No TikTok, os times que estão à frente do Fluminense são Flamengo, Santos, Corinthians, Palmeiras e Vasco da Gama. No YouTube, os times que estão à frente do Flu são Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Vasco e Grêmio. Bom, por que eu trouxe esse ranking, né? Porque a torcida anda meio desanimada, né? Esse ano não tá muito conectado com o time, a gente tá vendo o Maracanã mais vazio do que nos últimos 5 anos, né? De Fluminense no estádio. Por exemplo, em 2022, que foi a nossa menor média, vamos dizer assim, o Fluminense teve 25.186
pagantes no Maracanã, sendo a 9ª maior média do país. Em 2023, a gente teve 29.783 pagantes, sendo a 8ª maior média do Brasileirão, daquele ano. E em 2024, a gente brigou pra não cair, tava fudido na zona de rebaixamento, a nossa média foi de 32 mil pagantes. 5ª maior média do Brasileirão. Então, depois de muito tempo, o Flu volta a ter uma média baixa, que nesse ano, até o dia 13, né, são 22 mil pagantes. Então, foi mais pra mostrar aqui, né, pro pessoal que tá aqui, que anda desanimado, pra não desistir de ir no estádio, e pra mostrar que, bom, pra quem fala que o Fluminense não tem torcida, os números estão aí. A gente tá dentro do top 10 do brasileiro, de torcida, né, em estádio. E a gente fica na média ali de G8, G5. Ou seja, tá ótimo, sabe? Não adianta a gente querer comparar com Flamengo e Corinthians, que são a maior torcida do Brasil. Então, dentro o G12, que são os 12 grandes clubes do Brasil, o Fluminense tá ali numa posição maravilhosa. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Opa, pera aí, fica aqui comigo mais um pouco. Tô vindo aqui no fim desse vídeo, porque na hora que eu comecei a editar, chegou uma bomba, notícia de última hora, que o Ministério Público arquivou a denúncia de uso irregular do cartão corporativo do Fluminense. Se você tá por fora desse caso, tem vídeo no canal explicando tudo desde o começo, mostrando o ponto das acusações do Monteagudo e a resposta do clube. Então depois dá uma olhada lá para você entender o que tá acontecendo aqui. A nota oficial tá aí no fundo para vocês, mas podem ficar tranquilo que eu já fiz o trabalho sujo, o trabalho chato, que é traduzir esse amontoado de palavras difíceis para vocês. Resumindo isso tudo, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro arquivou o pedido de investigação sobre supostas irregularidades no uso dos cartões corporativos do Fluminense. Aquela denúncia feita durante o período eleitoral pelo pré-candidato Luiz Monteagudo, o promotor Alexandre Temistocles, caraca, sobrenome difícil, hein? Da 2ª Promotoria da Investigação Penal, explicou que a denúncia era baseada em presunções, não tinha narrativa concreta e nem apontava de forma clara qualquer infração penal. Segundo ele, o expediente veio sem elementos mínimos para abrir a apuração, e por isso foi arquivado conforme o artigo 28 do Código de Processo Penal. A nota do Fluminense também reforçou que o episódio mostra como várias inverdades foram espalhadas durante a campanha eleitoral, prejudicando a reputação do clube e até o ambiente de trabalho dos funcionários. E mesmo sem ter sido notificado pelo MP, o Flu apresentou documentação completa comprovando o uso indôneo dos cartões. Então, pessoal, é isso para encerrar, né? Então, conclusão aí do Ministério Público do Rio de Janeiro: Mário Bittencourt é inocente e o Luiz Monteagudo é um manipulador de informações, vamos dizer assim, né? Então, agora sim o vídeo fica por aqui. E deixe aí nos comentários a sua opinião sobre tudo isso, tá bom? Valeu, pessoal, tamo junto, valeu!